Olá, seja bem-vinda aqui ao nosso terceiro episódio da trilogia das 5 rotas para você se reinventar. E o nosso episódio hoje é Combinando Rotas, como criar sua jornada única. Nosso episódio hoje vai ser gravado, viu, gente? Mas vocês podem deixar o comentário aqui que eu respondo todos. Então, é o seguinte, sua rota, né, a rota da sua reinvenção é só sua, você sabe disso. E eu falei nos outros episódios sobre rotas possíveis. Hoje, a ideia é como combinar caminhos e criar um recomeço que tem a sua cara. Hoje você vai entender como misturar as rotas apresentadas. É, Vou contar algumas histórias, inclusive minha, e descobrir como criar uma trajetória que ninguém mais no mundo poderia viver além de você, tá? Como combinar aí rotas junto com a sua experiência para criar aquela marca única que só você pode deixar no mundo. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Então vamos lá, mulheres. Cada mulher tem uma combinação única de experiências, concorda comigo? Parece óbvio, né? Mas cada uma tem uma combinação única de experiências, talentos e sonhos. Combinar rotas é criar uma carreira mosaico, misturando, vamos lembrar das rotas, evolução interna. Lembra da evolução interna, que é você crescer dentro da trajetória que você já está traçando, dentro daquela carreira, continuar aquela carreira, levá-la para um outro patamar, usá-la, transformá-la numa consultoria, enfim, evolução interna, rota 1, misturando empreendedorismo, criar um negócio, tá? Criar um negócio, misturando propósito, impacto, quero criar impacto social, misturando formatos flexíveis, tá? Lembra lá dos formatos possíveis, formatos flexíveis, inclusive online, e misturando a colaboração, a rota da colaboração, que é não fazer sozinha, fazer cocriação, parceria, tá? Sociedade, enfim. Eu posso misturar essas 5 rotas, misturar, não todas, assim, posso combinar e criar essa carreira mosaico. Tem uma artista plástica chamada Leda Catunda, que reinventou sua carreira aos 40. O que que ela fez? Ela uniu ateliê com projetos colaborativos e ensino artístico, percebe? Então, ela combinou rotas possíveis aí dentro de um talento que ela já tinha, de habilidades que ela já tinha, provavelmente coisas que ela já fazia, mas ó, criou um pacote e se reinventou através desse pacote. Isso é importante porque ninguém mais pode viver a sua história. Ao misturar caminhos, você cria segurança, você cria protagonismo e você cria sentido. Já pensou nisso? Segurança porque se trata de habilidades que você reconhece em você mesma, experiências que você construiu ao longo do seu tempo. Então você sabe o que você está fazendo, você sente que você dá conta. Protagonismo, você dá um passo à frente, dá um passo a mais, você faz aquela receita, aquela pitadinha diferente que só você tem, aquele tempero que é seu, tá? E sentido porque faz sentido nesse momento para você, tá? Você não precisa caber em um molde, você pode inventar o seu. Essa é a ideia da combinação das rotas, percebe? É o estilista que faz um vestido assim, único, tá? Combinar rotas é criar algo único para você, que combina com você, que cai bem para você. E eu vou contar um pouquinho, né, da minha história, que foi muito, tem tudo a ver com essa combinação de rotas. Quando eu me formei, no final de 97, me formei em psicologia pela Federal de Minas Gerais, eu fiz uma coisa que eu não recomendo para nenhum recém-formado. O que que eu fiz? Eu abri um consultório. Como que é consultório de recém-formado? Gente, eu falo isso nas minhas palestras, né? Sempre faço essa pergunta, adoro. É cheio ou vazio? Pá, as moscas, tá? E aí, quando entra alguém assim, né, que foi recomendado por alguém que você conhecia, a pessoa olha para sua cara e fala assim: Você é tão novinha.
tivesse um balãozinho, né? Esse assim, minha filha, você não vai resolver meu problema. Enfim, acontece que eu tinha um combinado lá em casa com os meus pais, que era um combinado de até, né, eu e meus irmãos, a gente foi criado assim, ó, enquanto você estiver estudando, a gente ajuda, depois se vira, né? A gente fala que a gente foi criado no se vira aí do seu Joaquim e da Dona Maria, que são os meus pais, amados, queridos, maravilhosos. E tinha esse combinado, né? Eu tinha me formado, montei um consultório, não via ninguém e eu já estava no momento do se vira. Foi assim, foi assim que eu comecei a trabalhar com treinamento empresarial, sabia? Não foi minha primeira opção. Toda a minha formação, ela foi voltada para a área das neurociências. Eu queria trabalhar com aquelas crianças e adolescentes com problemas, entre aspas, de aprendizagem. E eu tive que ter essa flexibilidade, porque eu precisava fazer a coisa acontecer, né? Meus pais já tinham dado muito, e eu trabalho desde os 18 anos, tá? Desde o segundo semestre da faculdade, eu comecei a fazer estágios, etc., não parei. Mas eu já tinha que me virar de uma forma mais robusta, entendeu? Não ia ter ajudinha mais, não. Foi assim que eu pus o pé em treinamento empresarial. Não fechei o consultório, eu criei o tempo para ele crescer naturalmente. Veja só isso, eu criei o tempo para ele crescer naturalmente, porque a área de treinamento era uma área que ela é uma área mais rápida, tá? Tem que saber entrar, tem que saber, enfim. Mas eu coloquei um pé no treinamento e um pé no consultório. Sobre o consultório, tem uma coisa interessante, né? Eu falei que eu criei a minha formação em torno de trabalhar com crianças, adolescentes com questões de aprendizado. Apareceram adultos e adultos e adultos. O que eu mais atendi foram adultos com questões de aprendizado. Olha que interessante, gente. É, a maioria dos meus pacientes iniciais foram adultos, imensa maioria. Eu atendi muitos, agora olha essa, eu atendi muitos empreendedores que não sabiam que tinham coisas como dislexia, TEA, TDAH, até porque naquela época, né, de 97 ali para frente, não havia facilidade de informação que existe hoje. Tá? Hoje você abre aí as redes, você abre a internet, você sabe tudo, você quase se dá um diagnóstico. Não deve, tá? Mas a informação está lá. Isso acorda a gente para buscar até uma confirmação de algo que a gente suspeita. Naquela época, não. Iam pessoas com questões muitas vezes relacionadas ao mundo do trabalho e por ter aquele olhar eu trazia a questão cognitiva à tona e bingo, estava lá, tá? Então isso era como se fosse uma revelação para eles, porque para onde a gente vai, a gente leva o cérebro da gente, certo? E principalmente para o mundo do trabalho. Eu costumo dizer, né? E aí eu fui trabalhando, como eu disse, um pé no consultório, um pé no treinamento, e no treinamento eu falava muito, gente, não tem aquela história de quem tem animal de estimação, né? Fala assim que o cachorro pega o jeito do dono, o negócio também. Então, no mundo do trabalho, a gente leva o que a gente tem. E aí, se você tá no negócio de alguém, então às vezes as coisas não aparecem de forma tão gritante, vão aparecer nas relações entre as pessoas, etc. Se o negócio for seu, nossa, vai aparecer tudo, tá? Se você é líder num setor, vai aparecer tudo. E aí, muitas vezes a pessoa tem alguma questão ali cognitiva que está interferindo no seu mundo do trabalho e ela não tem essa consciência. Enfim, olha só, aos poucos, esses caminhos que aparentemente eram caminhos díspares, que levariam para locais, práticas diferentes, opostas, esses caminhos foram fazendo muito sentido juntos, de uma forma estruturada, assim, tá? Eles foram 15 anos de consultório. Em 2013 eu desacelerei o consultório porque eu mudei de cidade. Consultório é uma criação, é um cultivo. Então, quando eu me mudei de cidade, eu foquei na consultoria e instrutoria empresarial, tá? Eu tenho uma empresa que presta serviço para o Sebrae Minas desde 2004, e aí esse trabalho eu atendo Minas Gerais inteira em alguns produtos do Sebrae,
quebra a rotina de consultório. Então, eu foquei nesse trabalho a partir de 2013. Eu já tinha os dois antes, mas eu foquei nele a partir de 2013. E só que o que que acontece? O meu olhar sobre o comportamento, a lente das neurociências, que já me ajudaram a ajudar muita gente no mundo do trabalho. Entende? Percebe como a gente vai conectando conhecimentos, conectando habilidades, como aquilo vai fazendo sentido? O meu propósito é ajudar a desenvolver pessoas. Eu sou apaixonada por ver as pessoas dando certo na vida como um todo, tá? E no mundo do empreendedorismo, dando certo aí, criando seu colchão financeiro, criando prosperidade. A prosperidade é um remédio para muita coisa na vida. Muito problema não acontece se houver a prosperidade. Então, ela é muito bem-vinda. E existe, né, como é que eu diria? É como se fosse uma roda, assim, uma coisa que você começa de dentro para fora, porque você tem que desbloquear as questões ligadas à prosperidade, dinheiro, etc., como eu já falei em alguns vídeos aí para trás. E à medida que isso acontece, você resolve muita coisa também na sua vida. Então, ajudar as pessoas no mundo do trabalho fez um sentido enorme na minha caminhada profissional, porque eu conseguia completar esse ciclo e eu passava tanto pelo ciclo interno quanto externo. Só que, óbvio, dentro de uma consultoria, de uma instrutoria, ali não é terapia. A gente aponta para certas coisas. E não raro, gente, eu já apontei para certas questões para que as pessoas investigassem mais a fundo, e não raro eu já recebi vários feedbacks. Nossa, teve um de uma moça, conduzir essa moça numa equipe de trabalho remota há alguns anos, e o trabalho finalizou, e uns 2 anos depois ela me manda uma mensagem que tinha ido numa neuropsicóloga e tinha confirmado a suspeita que eu levantei com ela em uma das nossas reuniões, que eu falei, olha, investiga, dá uma olhadinha, pode ser isso aí, né? Que ela trazia coisas para o trabalho dela que eram bem dela. E por ter aquele olhar, eu, né, falei, opa, pode ter alguma coisa aí, dá uma olhadinha. 2 anos depois, ela falou assim, finalmente tomei coragem, e aquilo que a gente conversou se confirmou. Então, gente, as coisas, elas fazem sentido, né? A famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas, tem toda realidade aí dentro da vida. Então, percebeu a combinação de rotas? É empreender, é a sua carreira, né? No caso, aquela carreira de autônoma que eu comecei no consultório, que depois fez sentido quando eu abri a minha empresa de treinamento, e aquelas habilidades elas convergiam perfeitamente num formato diferente. Formato de treinamento é diferente de um formato de consultório, mas o olhar é para o desenvolvimento. E aí você trabalha, né, num formato de uma forma e no outro formato de outra forma. Percebeu? Olha, tudo bem. CLT eu nunca fui. Então, eu não conto isso nem como vantagem ou desvantagem, tá? 27 anos de carreira e eu sempre empreendi, embora no início eu não usasse essa palavra com a propriedade que eu uso hoje. Hoje eu falo, putz, eu sou empreendedora mesmo, sei falar disso, tá? Sei falar disso. Eu comecei como autônoma, testei áreas diferentes, gostei de ambos os testes. Esse é um desafio também quando a gente gosta de muitas coisas, tá? Criei a minha empresa de treinamento e o que ligava as experiências era lidar com pessoas, trabalhar com desenvolvimento humano. Os contextos eram diferentes, mas o propósito era o mesmo, exatamente o mesmo. Então, depois de 7 anos de empresa, né, trabalhando com treinamento, aí eu credenciei a minha empresa no Sebrae Minas. Foi outra aventura, um dia eu conto aqui. Isso foi em 2004 e desde então eu presto serviço nas áreas de empreendedorismo, inovação e pessoas. Viajo por toda Minas Gerais, aplicando alguns produtos do Sebrae. Coordeno equipes online para programas do Sebrae Minas, como o agente local de inovação. E enquanto isso, eu continuei me aperfeiçoando, gente. MBA, mestrado, especializações. E agora eu juntei tudo isso e coloquei toda essa experiência a serviço de ajudar mulheres 40 a mais a se reinventarem profissionalmente, num outro formato que tem a ver com aquele formato
dos formatos flexíveis, porque é o online. Então, no meio de tudo isso que eu estou fazendo, eu estou encaixando esse formato flexível e também a parte de colaboração, porque eu não estou fazendo isso sozinha. Um dia vocês vão conhecer a minha parceira aqui, a Marcela Moraes, feríssima na parte do marketing digital. Sem ela, eu não ia conseguir fazer isso aqui, gente, porque dá trabalho, entendem? Então, eu tenho a expertise para trazer conteúdo, mas eu precisava de alguém com a expertise para fazer os trâmites digitais. Então, nós nos conhecemos já há algum tempo e resolvemos embarcar nessa aventura juntas. Olha só, empreendedor, quantos formatos eu combinei aí? Tem um pouco de carreira, tá? Tem muito de empreendedorismo, carreira, porque é a carreira do desenvolvimento de pessoas, dentro ou fora de uma empresa alheia, enfim, é essa carreira. Empreendedorismo, porque eu montei a minha empresa. Aí, formatos flexíveis, porque aqui coloquei na internet. Propósito, coloquei. Por que que eu resolvi abraçar esse formato flexível? Porque faz todo sentido para mim colocar essa experiência a serviço agora, para mulheres 40 a mais. Porque já passei por muita coisa, nesse ano fiz 50 anos, então vejo mulheres de 40 achando que acabou o mundo. Nossa, mal começou. Então não tem sentido, né, pensar assim. Então eu quero trazer isso aqui, sacudir vocês 40 mais, porque tem muita vida pela frente, tá? E que é bom planejar, né? Que vocês não cometam erros que eu já cometi, mostrar caminhos, mostrar rotas, conhecer armadilhas, quer dizer, atalhos para vocês voarem muito mais rápido. A ideia é essa. Então, tem a parte das rotas flexíveis, a parte do propósito e a parte da colaboração. Eu combinei as 5 rotas nesse projeto aqui, entenderam? Porque fez todo sentido nesse momento. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu vi que é possível na minha vida e faz um bem danado para nós mulheres, tá? E o mercado precisa de coisas que só a experiência traz. Provavelmente você também pode fazer essa reflexão e ver a combinação que faz sentido para a sua vida. Pensa nisso, porque o mercado precisa de coisas que só a experiência traz. Faz um quadro na sua casa, exercício, hora do caderninho da mudança. Faz um quadro aí, pode ser no caderno, né? Pode ser no papel, numa folha para você colocar na parede, com as 5 rotas que nós exploramos, né? Revisa lá os outros vídeos se precisar, mas faz um quadro com essas 5 rotas. Pensa quais delas combinam com o meu momento. Que habilidades eu preciso fortalecer? Quais recursos eu já possuo? Quem poderia estar comigo, me ajudar nessa? Escreve plano de ação, pequeno que seja, dentro do que você concebe aí vendo essas 5 rotas, tá? Com os primeiros o quê? 3 passos para experimentar essa combinação. Então, olha as 5 rotas, quais fazem sentido, responde essas perguntas, que habilidades eu preciso fortalecer, que recursos eu possuo, quem pode me ajudar, e 3 passos para experimentar essa combinação que fez sentido aí para você. Combinado? Você vai se inspirar aí na deusa Atena da mitologia grega, que era mestra em unir diferentes estratégias para vencer desafios, tá? E vencer. Então, use sua criatividade, use sua rede de contatos, use sua coragem para ir além do óbvio. Se esse episódio está te ajudando, curta agora. Assim, você me motiva a continuar trazendo exemplos, exercícios e histórias reais para te fortalecer. E você me ajuda a ensinar para esse algoritmo que esse conteúdo é bacana, que ele precisa ser distribuído para outras mulheres. Combinado? Agora você faz o seguinte, tem outras perguntas para você responder. Vou deixar de bônus aqui porque é o último episódio dessa série. Vai ficar aí, anota, responde no seu tempo. Qual combinação de rotas faz mais sentido para você hoje? Né? A primeira que eu já falei. Que exemplo de mulher brasileira que se reinventou mais te inspira? Conhece? Não? Pesquisa.
Pesquisa aí uma mulher que se reinventou para se inspirar. Qual rota que você achava impossível, mas hoje você enxerga como viável? Qual pequena ação você vai colocar em prática essa semana, né? Falei para você escolher 3. Qual que você vai colocar em prática já? Que dúvida ou medo ainda te trava na hora de combinar caminhos? Então, em algum momento calmo, reflita sobre essas questões, veja aí o que vem na sua mente como resposta. Tudo isso é informação importante, tá? Se você está vendo esse conteúdo, comenta aqui, porque a sua história pode inspirar outra mulher a criar próprio mosaico de carreira. Para fechar, lembra o seguinte: o mais importante não é por onde você recomeça, mas o fato de dar o primeiro passo e fazer da sua história algo único. Juntas, nós vamos mais longe. Até a próxima.